Eu acho que no grupo o pessoal já deve estar começando a gravar, né? Mas já está sendo gravada de qualquer maneira. Então, vamos dar início. Nos termos do ato da mesa diretora número 653 de 2020, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno, convoco os senhores deputados, membros efetivos, titulares e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a 14ª reunião extraordinária remota, a ser realizada no dia 9 de setembro de 2020, às 11 horas, através de votação eletrônica, com a seguinte ordem do dia. Saudar aqui os senhores deputados Valdec, deputado Luiz Paulo, deputada Mônica Francisco, deputado Alexandre Knoploch, deputado Carlos Mink, deputado Jorge Felipe Neto, também que está logado, e todos os assessores, tanto da CCJ como dos parlamentares que se encontram presentes nessa nossa reunião. Eu quero começar, sugerir a todos uma questão de ordem. Foi um pedido do presidente que, em 48 horas, nós debatêssemos sobre um tema, e, por isso, ela é absolutamente extraordinária. Não foi publicado a questão de ordem, porque foi um pedido do presidente. É um debate sobre a PEC 33, de 2019. E eu queria fazer esse debate aqui com todos, porque, por um pedido do presidente, nós precisamos avaliar essa questão. Altera a Constituição Estadual para incluir os agentes socioeducativos no rol dos órgãos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências relacionadas. Foi enviado na sessão plenária do dia 2/9 pela presidência para a CCJ para se manifestar previamente sobre o retorno da PEC para votação em segunda discussão pelo plenário. As questões foram levantadas pela deputada Dani Monteiro sobre os possíveis vícios de constitucionalidade que podem ter a PEC. Então, atendendo o pedido do presidente, eu quero colocar a PEC em discussão aos membros do colegiado e depois vamos colocar em votação o seu parecer. Então, em discussão, alguém quer discutir a matéria? Deputado Alexandre Knoploch, depois deputado Luiz Paulo. Eu também, Márcio, por favor. Presidente, eu gostaria de pedir vista desse processo, porque eu confesso que eu ainda não tive a oportunidade de ler com exatidão a PEC 33. Eu estava estudando a pauta de hoje, como eu tinha esquecido que o presidente tinha remetido semana passada, eu acabei não me atentando a esse projeto. Deputado Alexandre, o processo físico não veio para a CCJ. Então, nós não temos como conceder vistas. Uma análise esse processo ele apenas veio para deliberar, porque já está em votação e está em segunda discussão. Então, não há possibilidade de conceder vista a Vossa Excelência. Não vamos precisar debater o tema. Me inscreve. Deputado Luiz Paulo. Presidente, a rigor, a Comissão de Constituição e Justiça não opina sobre essa matéria, porque quem opina é a Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. O projeto é uma emenda constitucional, está em segunda votação. E a questão que se coloca é uma grande controvérsia. Se o agente deve ser considerado, como está hoje, como um agente socioeducativo ou como um agente da segurança pública. É muito mais uma questão de mérito, no meu entendimento, do que de constitucionalidade. Porque pode dizer uns que o agente socioeducativo, quando tem uma rebelião numa dessas casas em que ficam abrigados os menores, cobram dele atitude como fossem
funcionários da segurança pública. E, no mundo real, eles são agentes socioeducativos. Então, do ponto de vista filosófico, tem uma diferença fundamental. O funcionário do SEAP, o agente penitenciário, ele cabe manter a segurança interna e evitar fugas, em defesa da sociedade e em defesa também da ordem interna daquelas pessoas que estão lá aprisionadas. O agente socioeducativo, né, cabe exatamente verificar a possibilidade e ajudar a reinserção do menor de idade na sociedade, que são duas tarefas distintas. A nossa Defensoria Pública entende que a função desse servidor, e como é até hoje, é socioeducativa. E, como tal, não cabe ele passar para a área de segurança por uma emenda constitucional. Até porque, evidentemente, passando para a área de segurança, diminuirá também os investimentos na área de educação, nesse momento crítico, e mais difícil ainda ficará os governos, no plural, atingir o percentual mínimo de investimento de 25% dos impostos ou da receita corrente líquida em educação. Entendem os funcionários, e tem para isso também respaldo constitucional, que eles, de fato, eles estão como agentes socioeducativos, mas eles pertencem ao quadro geral da segurança pública. Essa diferença é tênue, mas é real entre as duas funções. Na discussão da última pauta, quando saiu a PEC saiu de pauta, eu ouvi do deputado autor Maxi Lemos até a questão de se eles não poderiam ser considerados das quadros de segurança, mas com funções socioeducativas. A questão é que isso não está, salvo erro de memória, né? Eu não estou aqui na minha frente com a redação final, mas isso não está no âmbito da emenda constitucional. Emenda constitucional só cabe emendá-la quando ela está na comissão, não se emenda constitucional em plenário. Então, no meu entendimento, fica difícil mediar esse conflito, porque fica uma posição de mérito. Você vai encontrar arrazoados mostrando que o projeto é constitucional. E você vai encontrar argumentos mostrando que ele está fazendo um desvio de finalidade via Constituição para alterar, né, o organograma e as legislações de alocação de pessoal existentes hoje no Estado. Então, eu fico achando que a reunião da CCJ é difícil, porque é uma questão de mérito que vai dividir a votação. Muito obrigado. Só mais uma vez, o deputado Luiz Paulo tem toda a razão, e eu não mencionei, o deputado Luiz Paulo mencionou. Não é competência da CCJ trazer isso à pauta, por isso o deputado Alexandre Knoploch, ao pedir vistas, nós não podemos conceder, porque nem deveria ter vindo. É porque foi feita uma questão de ordem plenária e o presidente quer dirimir aqui na CCJ, que, na verdade, o que vai acabar acontecendo é, de fato, uma votação de mérito. Mas não se trata aqui de debater ou não a constitucionalidade por conta do tema aqui que o deputado acabou de levantar. Deputado Alexandre já falou, deputado Valdec. Isso. Valdec. Obrigado, presidente deputado Márcio Pacheco. Eu quero também discutir
essa proposta de emenda constitucional número 33 de 2019, de autoria do nosso querido colega, ex-membro da CCJ, deputado Maxi Lemos, que altera a Constituição Estadual para incluir os agentes socioeducativos nos órgãos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu quero concordar inteiramente com essa preliminar, digamos assim, trazida pelo deputado Luiz Paulo a respeito do que pode e do que não pode fazer a CCJ em relação a essa discussão, a essa matéria. Esse é o primeiro aspecto e endosso as ponderações do deputado Luiz Paulo, que, se eu entendi bem, também foram assimiladas por Vossa Excelência, presidente Márcio Pacheco. A partir daí, eu quero tomar como base um documento produzido e já mencionado pelo Luiz Paulo pela Defensoria Pública do Estado, uma nota técnica, a meu ver, bem fundamentada, em que a Defensoria procura discorrer sobre o tema de forma respeitosa, mas de forma também, como eu disse, bem fundamentada, porque, em primeiro lugar, seria interessante a gente refletir sobre o significado do sistema socioeducativo, né? O que ele significa, o que ele representa. Na verdade, o sistema socioeducativo é um sistema que reúne um conjunto de unidades no âmbito das quais adolescentes em conflito com a lei, por decisão judicial, são apreendidos e ficam, durante um período determinado pela decisão judicial, naqueles estabelecimentos cumprindo medidas socioeducativas, vale dizer, medidas que favoreçam a sua ressocialização, de modo que não conflituem novamente com a lei, e medidas também que permitam que ele continue avançando na sua trajetória de escolarização. Por isso que é um sistema socioeducativo. Não é nem um sistema apenas educativo, nem é apenas um sistema de ressocialização. É um sistema que articula a ressocialização com o sistema escolar, com o sistema de escolarização, com o sistema de educação formal. Ora, isso não tem a ver com segurança pública. Por mais que, às vezes, e aí é uma outra coisa, Márcio, Mink, Mônica, Luiz Paulo, Alexandre, Jorge Felipe, por mais que em algumas leis a gente admita estender algum benefício, alguma medida pontual também a servidores do DEGASE, mas uma outra coisa é configurá-los como profissionais da área de segurança pública, porque isto não tem a ver com a vocação, com a natureza, com o conceito daquilo que a gente entende e do que se entende, né, por sistema socioeducativo. Aliás, não é casual, não é aleatório, né, não é por um deslize do organograma do Estado que o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE, ele está inscrito, ele está inserido na Secretaria de Estado de Educação, para fazer lembrar, né, ao cidadão, às instituições, que esse sistema é um sistema que tem a educação, que tem um processo de escolarização e de educação formal como base da ressocialização do adolescente em conflito com a lei apreendido nas unidades desse sistema. Esse é um primeiro aspecto. Um outro aspecto é que quando o Constituinte definiu o artigo 144 da Carta Magna de 88, ele detalhou, ele discriminou quais são os agentes que se inserem na área da segurança pública. E não dá esse artigo da Constituição de 88, o artigo 144, não dá margem para que os estados, né, ou seja, para que os entes subnacionais modifiquem o seu escopo. E quem reconheceu isso, quem reconheceu que os estados não podem fazê-lo, foi o próprio Supremo Tribunal Federal, quando provocado pelo Sindicato dos Servidores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o SINDEGASE, do Distrito Federal, né, no mandado de injunção número 673 do DF, como cita aqui a nota técnica da Defensoria Pública. Então, ao se posicionar sobre esse mandado de injunção, o Supremo Tribunal Federal desconheceu a possibilidade de que os estados pudessem redefinir o escopo dos agentes de segurança pública. E mais, para concluir, deputado Márcio Pacheco, quando se votou
a Lei 13.675 de 2018, que é a lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, os agentes socioeducativos não foram incluídos no rol de profissionais, de agentes, enfim, da área de segurança pública. Houve até uma tentativa durante a tramitação da lei, mas isso não prosperou, porque prevaleceu o entendimento de que esses profissionais não se coadunavam com o escopo da segurança pública. Então, assim, eu entendo, para além da preliminar levantada pelo deputado Luiz Paulo, na discussão do mérito que nos facultou Vossa Excelência, eu entendo que há elementos robustos, tanto no texto da Constituição Federal, texto original do artigo 144, quanto na interpretação da Constituição feita pelo STF, e também na Lei Federal, que institui o Sistema Único de Segurança Pública, nos três âmbitos, me parece claro que essa pretensão do nosso querido colega Max Lemos não deve prosperar. É o entendimento que faço, era a discussão que queria fazer. Deputado Carlos Mink. Obrigado, deputado Waldeck. Presidente, o primeiro-ministro ecoespiritual Márcio Pacheco e colegas, eu serei breve, porque eu estou bastante afinado com o que disse o Luiz Paulo e agora mais ainda o Waldeck. Eu recebi também, como Waldeck, o mesmo documento da Defensoria. A deputada Mônica Francisco recebeu também. Há uma fundamentação muito sólida. Essa fundamentação se baseia numa lei federal que define quais são os componentes da segurança pública. O Waldeck mencionou bem. Entendo que o Estado não pode legislar contrariando uma lei federal que dispõe claramente quais são os agentes da segurança pública. Também o Supremo, no caso mencionado pela Defensoria e citado pelo Waldeck, do Distrito Federal, o Supremo foi claro ao não conhecer esta demanda. Então, em vista do Supremo não ter acatado essa demanda e da lei federal, ao definir quais são os agentes de segurança pública, não incluir os socioeducativos, embora a CCJ não está votando normalmente, o processo sequer foi distribuído, sequer tem um relator, mas já, presidente Márcio Pacheco, já que o presidente André Siciliano quis ouvir a opinião da CCJ, eu acho que essa opinião não deve ser sobre o mérito, e sim sobre a questão da constitucionalidade, porque sobre o mérito, muito mais pertinente seria ouvir a Comissão de Segurança Pública, por exemplo, ou a Comissão de Educação, né? Ou a comissão ligada à questão social. Não, ele resolveu ouvir a CCJ. Então, ainda que a discussão sobre o mérito, o Luiz Paulo explicou bem, há argumentos para um lado e argumentos por outro, eu acho que a posição da CCJ, que o André Siciliano quer ouvir, é sobre a constitucionalidade. E entendo eu, acompanhando a posição da Defensoria, que, em vista da posição do Supremo não acatando a questão do DF e a lei federal, ao não incluir, embora houvesse a tentativa, é bom que se diga, não incluir a categoria no rol dos agentes da segurança, eu opino francamente pela inconstitucionalidade da demanda. Para discutir, presidente. A demanda é inconstitucional porque fere uma lei federal e fere o entendimento do Supremo. Não estou me manifestando quanto ao mérito, nem quanto às formas de conciliação que o deputado Luiz Paulo mencionou, com dificuldade até no plenário, porque isso só pode ser feito, como foi lembrado, na Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, com um número grande de apoiamentos. Então, esta é a minha posição. Respondendo à consulta do presidente André Siciliano, e com vista nos argumentos citados e que eu apenas reforcei, o meu parecer é que, embora tenha fundamento,
a proposta é inconstitucional. Obrigado, deputado Carlos Mink. Deputada Mônica Francisco, para discutir. Para discutir depois, Marcos. Depois, deputado Jorge Felipe. Não muitos pontos, acho que tanto o deputado Luiz Paulo, quanto o deputado Valdec, agora o deputado Carlos Mink, trouxeram fundamentações importantes, ressaltando a importância da nota técnica recebida por nós, porque a vozinha hoje está cansada, recebida por nós, que nos faz refletir profundamente sobre a questão da inconstitucionalidade, que também deixo aqui declarado meu voto pela inconstitucionalidade. Eu achei que o Valdec, inclusive, ia fazer menção ao Fundeb, né? Acho que vale ressaltar que o sistema socioeducativo ele recebe verbas oriundas do Fundeb, né? Então, isso geraria um impacto tremendo, aumento de despesa e um impacto no planejamento da distribuição de recursos e a dotação orçamentária dos recursos advindos do Fundeb. Mas tem uns pontos que eu acho importantes de acrescentar as falas que me antecederam, que são as que estão preconizadas tanto na Constituição estadual quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 112, que diz que, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: internação em estabelecimento educacional. Veja, a Constituição do Estado define estrito sensu o que é segurança pública, no artigo que a PEC quer incluir, que é o 183, que diz o seguinte: a segurança pública, que inclui a vigilância intramuros nos estabelecimentos penais, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a prevenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio pelos seguintes órgãos estaduais, já aqui mencionados. Ou seja, a segurança pública é vigilância intramuros nos estabelecimentos penais. Há uma categorização muito objetiva do que é a atuação pelos agentes e quais os agentes estrito sensu são os afeitos a atuar em estabelecimentos penais. E a internação, estrito sensu, é executada em estabelecimento educacional, né? Para além do artigo 144, já aqui, da Constituição Federal, já aqui mencionado, não vou me repetir, pelo deputado Valdec Carneiro. Por essas questões, já que o tema foi trazido à CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, nós também declaramos a inconstitucionalidade do projeto, sem entrar na questão do mérito. Mérito, a gente não tem problema. Agora, em relação à constitucionalidade, é impossível que a gente apoie a constitucionalidade dessa proposta. Então, reafirmo aqui o meu voto inconstitucional. Mônica, me permite um brevíssimo à parte, muito, muito breve. Claro. Na verdade, é uma pergunta para o Luiz Paulo. É uma pergunta para o Luiz Paulo. Desculpe, Márcio Pacheco, mas é muito rápido. Eu já terminei, Mick. Pode ficar com o seu à parte. É uma pergunta muito rápida, Luiz Paulo. Dentro daquela questão de ordem que você levantou sobre a questão da recuperação fiscal, logo acatada e exaltada pelo presidente Márcio Pacheco, eu pergunto o seguinte: caso essa emenda constitucional seja aprovada, a questão, por exemplo, de comprar armas, alguma gratificação específica que exista para agentes de segurança pública,
A minha pergunta é se isso não terá algum impacto financeiro também. Isso não é uma discussão sobre constitucionalidade, mas já que houve uma questão prévia levantada pelo Luiz Paulo e acatada pelo Márcio Pacheco e por todos nós, eu pergunto se também não poderia haver um impacto financeiro. Tem dois problemas que eu vou encaminhar daqui a pouco, Mink. Eu queria Presidente. discutir, mas eu vou discutir depois também, depois do Jorge Felipe, porque aí a gente refaz a fala. Presidente, da Mônica para terminar, por favor. Eu só quero agregar, eu acho importante, desculpe, Jorginho, eu já... Fique à vontade, Mônica. O que eu acho importante, porque essa reunião da CCJ ela é pública, né? Então, é necessário que a gente deixe bem definida as questões. Só para agregar a minha fala, né, quando eu digo que os órgãos afeitos à segurança pública, só para ficar registrado, para que tenha amplo entendimento, são as polícias civil, a polícia penitenciária, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar. Para ficar bem escurecido aqui. Obrigada, querido. Deputado Jorge Felipe Neto. Márcio, presidente, antes eu queria fazer uma questão de ordem. Depois Alexandre Knopfler, sem problema. Queria só fazer uma questão de ordem antes, presidente, no sentido de que a gente não está aqui avaliando constitucionalidade formal, né, e sim um parecer opinativo sobre constitucionalidade material, correto? Exatamente. Certo. Então, a gente está adentrando ao mérito. Foi isso que o presidente requereu, né? E sendo um parecer opinativo, a votação dessa comissão não necessariamente implica num conflito com a comissão de emendas constitucionais e vetos, certo? Exatamente. Tá bom. Então, presidente, para discutir a matéria, estou vendo que a gente vai ter ao menos 4 votos contrários, mas eu quero encaminhar no sentido favorável por várias razões, né? Eu li o documento tanto da Defensoria quanto produzido pelo Sindegase, né? E a primeira razão que eu quero deixar aqui para que eles sejam merecedores dessa proposta de emenda constitucional ser favorável pela CCJ, com opinião favorável, é no sentido de nós temos como fonte do direito o direito consuetudinário, né? Dessa forma, o que implica isso? Implica na própria realidade. A realidade é de que eles tratam da sociedade presa. Eles tratam de menores infratores que estão no regime de pena privativa de liberdade, ainda que tenha um nome apartado, né? Ocorre que, quando isso ocorre, eles necessariamente têm a mesma função da polícia penal agregada à questão educacional. Eles não só têm que cuidar, né, da segurança daquela sociedade presa, para que eles não infrinjam também medidas judiciais, como também a necessidade de ressocializá-los. Então, necessariamente, eles já têm essa dúplice função penitenciária e educacional. Segundo, presidente, muito foi falado aqui no artigo 144 da Constituição Federal. Eu quero lembrar aos companheiros, primeiro, que o Estado do Rio de Janeiro não será vanguarda em colocar o agente socioeducativo, enfim, o agente do DEGASE, na área de segurança pública. Diversos outros estados já o fazem. Inclusive, o Rio de Janeiro é um dos únicos estados em que essa categoria está na Secretaria de Educação. A maioria dos estados, aliás, talvez o Rio seja o único que está na educação, a maioria dos estados ou está na Secretaria de Justiça, ou está na de Direitos Humanos, enfim, alguma área mais alinhada com a questão de segurança pública do que propriamente com educação. Terceiro, que o artigo 144, no seu parágrafo 7º, salvo engano, e 8º, né, o 7º fala que a lei disporá sobre as ações de segurança pública, etc. Então, eles não colocaram na Constituição Federal como rol taxativo, ou seja, números clausos, mas sim um rol
meramente exemplificativo de quais seriam as funções de segurança pública, né? Podendo a lei, como foi estabelecido, por exemplo, com a Lei 13.022, que estabeleceu a Guarda Municipal, que não está no artigo 144 da Constituição como órgão de segurança pública, se assim desejar o município na qual ela se origina, né? Inclusive, a possibilidade do porte de armas, que já era garantido a mais de 100 municípios antes da edição da Lei 13.022, assim como ao Degase em tantos outros estados, inclusive lembrando que nós da Assembleia, em mais de uma vez, os equiparamos à segurança pública nas diversas legislações que nós produzimos. Quarto, presidente, aqui foi citado o mandado de injunção de número 6373 do Distrito Federal, que a Defensoria utiliza como um argumento, mas que, na verdade, é um argumento falho, né? Esse mandado de injunção foi antes da Emenda Constitucional 103 de 2019, que revoga o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal, que, assim, resolve o mandado de injunção, no sentido de que já foi garantido, por equiparação também às forças de segurança, a aposentadoria especial de servidor público que exerce atividade de risco aos agentes socioeducativos. Então, essa é uma questão superada, né? Por tudo e em tudo, presidente, acho que merece prosperar a PEC do deputado Max. Em nada tem a ver isso com eventual dano financeiro ou medo enfim, de infringir o regime de recuperação fiscal em nenhuma forma. O Degase não vai perder a verba do Fundeb, como não perdeu em nenhum outro estado, pelo fato de ser equiparado à segurança pública ou constar da Constituição Estadual como órgão de segurança pública. Muito pelo contrário, é reconhecido nacionalmente, tanto pela AGU como pelo Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, esse caráter dúplice dos agentes socioeducativos. É claro, tendo ênfase, primeira, na questão da segurança, porque se não garantir a segurança, não dá para se ressocializar, não dá para educar aqueles menores infratores. E, por último, presidente, deixar aqui um apelo. A gente está num momento muito complicado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência começou a sua fala, presidente Márcio Pacheco, falando da necessidade, inclusive, da gente garantir o regime de recuperação fiscal. O presidente, na semana passada, com relação a ajudar o governador em exercício, o governador Cláudio Castro, e corroboro essas opiniões e pondero, nesse momento tão difícil para a segurança pública, para o Estado do Rio de Janeiro, que vive esse processo de decadência na área da segurança, que nos últimos tempos tem sido minimamente revertido, que é muito importante a gente dar esse estímulo a esses servidores de carreira, concursados, que dão sua vida, que exercem atividade de risco, que compõem todos os requisitos para estarem na segurança pública, do treinamento à atividade inerentemente perigosa que exercem, né? E que a gente não pode reforçar os estereótipos, né, principalmente depois dessa polarização entre esquerda e direita, de que essa casa tem um entendimento contrário à segurança pública. A gente luta muito para que a segurança avance, todos nós deputados, e é necessário escutar o servidor para que ele exerça a sua melhor função. Aliás, essa sempre foi uma característica da esquerda, lutar pelo servidor público, lutar para que haja esses avanços nas carreiras, né? É uma luta histórica dos companheiros aqui presentes, Mink, Valdec, Luiz Paulo, Mônica. Eu acho que é muito ruim vocês se afastarem dessa pauta, né? Reforça o estereótipo que não é um estereótipo criado por mim, nem por ninguém dessa casa, mas de que a esquerda seria desfavorável às ações de segurança pública. Isso tem que ser colocado, porque essa foi uma das razões
da própria polarização que a gente vive e também da vitória do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. A população carece por ordem, carece por segurança, carece por um regime disciplinarmente mais adequado, sobretudo quando se trata do jovem. Né? Lembremos que uma das grandes pautas do presidente eleito foi justamente a questão da maioridade penal, né? ser anterior aos 18 anos e por aí vai. Então, quero fazer esse apelo a vocês. Acho que a gente tem que prosperar, sim, com essa PEC. Por todos os argumentos expostos, peço o deferimento, presidente. Deputado Alexandre Knoploch, para encerrar a discussão, depois eu faço a minha e vamos à votação. Presidente, bom dia a todos mais uma vez. A primeira pergunta do deputado Jorge Felipe Neto foi importante, no que tange, até porque, como diz o nosso regimento, essa comissão não dá parecer em PECs. Né? Então, a nossa opinião aqui, de fato, é no mérito e não na forma. Se fosse pela forma, tá? Eu deveria concordar que, de fato, o Degase não está no rol de segurança pública. Isso é muito claro no artigo 144 da Constituição Federal, né? Onde diz das polícias, onde cita o Corpo de Bombeiros e também cita as guardas municipais quando o município assim estabelecer. Tá? Ao mesmo tempo, a gente deu também nessa casa a questão do porte de arma, que também não está incluído no Estatuto do Desarmamento. Tá? A gente tem a questão clara no Estatuto de quem pode ter o porte e não inclui os agentes socioeducativos. Por outro lado, nós temos uma PEC andando na CCJ da Câmara dos Deputados, a PEC 365 de 2017, que inclui exatamente o agente socioeducativo como agente de segurança pública socioeducativo. Mas é uma PEC que ainda está tramitando. Tá? Então, de toda forma, se nós estivéssemos aqui julgando a constitucionalidade, coisa que nós não estamos fazendo, tá? Eu teria que votar pela inconstitucionalidade. Mas não é assim, nós estamos julgando o mérito. Então, eu quero antecipar o meu voto com um mérito favorável, mas já antecipando que esse tema será judicializado caso seja aprovado na LERJ, porque ele, constitucionalmente, está claro que não poderia lograr êxito. Então, eu deixo aqui meu voto favorável no mérito, né, como nós estamos fazendo, meramente opinativo, mas já alertando aos nossos bravos colegas do Degase, no qual eu sempre vou defender, sempre vou lutar, acho sim que tem que ter o porte de arma para defesa pessoal fora da instituição, porque, de fato, eles muitas vezes tratam de jovens que estão inseridos num projeto maior ali de criminalidade. Acho que eles têm que estar no rol de segurança pública, mas são temas que têm que ser apreciados também no Congresso Federal. Então, presidente Márcio Pacheco, é isso. Só agradecer aí a oportunidade da fala. Obrigado, deputado Knoploch. Eu vou pedir só para o Valdec, que estava com o som aberto, vazou um pouquinho aqui, Valdec. Eu queria só, antes, fazer uma discussão, e aí coloco em votação, dizer o seguinte: eu fiz uma análise aqui junto com a nossa equipe a respeito desse projeto. Eu também tenho dúvidas a respeito, no mérito, como o deputado Luiz Paulo falou, a deputada Mônica, porque entendo a importância
a importância de um agente socioeducativo tem justamente no conceito, como disse o deputado Valdec, a importância que ele tem na área educacional, na importância que ele tem na ressocialização desse cidadão, desse indivíduo, desse jovem. Então, introduzir no elemento conceitual, introduzi-lo simplesmente na área de segurança pública, é como se, de alguma maneira, nós tirássemos a importância que tem desse agente que está inserido, de certa maneira, tem competência para tratar a segurança pública, mas ele foi, de uma forma diferenciada, treinado para educar, também para estar ali para trazer um indivíduo de novo para a sociedade. E essa é uma diferença tênue de um agente, especialmente da polícia, que não tem essa competência, mas de um agente socioeducativo que é treinado para a segurança, mas também é um agente que tenha isso de restaurar um indivíduo e dar a ele a possibilidade de trazê-lo para a vida, para a sociedade, e o compromisso, por essa razão, o nome é socioeducativo. No SUSP, como bem disseram todos os deputados, na verdade, quando a lei foi apresentada em junho de 2018, o agente socioeducativo estava inserido. Houve o veto, porque, se não me engano, salvo engano, o inciso é o inciso 9 do elenco do parágrafo 1º do artigo 9º dos integrantes estratégicos do SUSP. 2 incisos foram vetados, o 3 e o 9. O 8 fala dos órgãos do sistema penitenciário. O 9 era o agente socioeducativo. Então, na verdade, quando a lei foi formatada, os agentes estavam inseridos no SUSP. Houve o veto presidencial, obviamente, não há que se discutir. A lei em vigor do SUSP exclui, como bem disseram, o agente socioeducativo. Fazendo uma leitura um pouco maior de uma lei posterior, há uma emenda constitucional, número 103, de 12 de novembro de 19, que nos impõe um problema. Que é o seguinte, que é a lei que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. A lei que altera a previdência social, na lei de previdência, no artigo 5º, que trata do policial civil e de outros agentes, diz o seguinte: o policial civil do órgão a que se refere inciso 14 do caput do artigo 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se refere o inciso 4º do caput do artigo 51, o inciso 8º do artigo 52 e os incisos 1 a 3 do caput do artigo 144 da Constituição Federal, e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor da emenda constitucional poderão aposentar-se na forma da Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 85, observada a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos. Aqui dá ao agente socioeducativo a paridade para a área da previdência aos agentes de segurança. Parágrafo 1º ainda diz: serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso 2º do artigo 1º da Lei Complementar 51, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares, e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo. Nesse caso específico, ainda que não haja o conceito na lei do SUSP, que o agente socioeducativo é um agente de segurança, para a Previdência, a emenda constitucional posterior à lei do SUSP prevê que o agente educativo tenha previdência
como cargo de natureza estritamente policial, diz a lei. Então, nesses termos, eu não tenho certeza do mérito, mas não vejo aqui, ainda que não haja o conceito, como não, por analogia, deixar, no meu entendimento, pelo menos que debatamos esse tema no plenário. Porque como dissociar aqui, e eu não tenho opinião formada, eu volto a dizer que tendo a entender a importância do agente socioeducativo na área educacional, porque enfrentamos uma outra questão, que é o fato de que hoje o recurso da verba do Fundeb ajuda nas questões de governo este recurso para os agentes. Uma vez saindo da área de educação, nós teremos dificuldade. É uma questão de governo, é outro debate, porque a verba é outra, é verba da segurança. Aí entraria aqui uma outra questão de governo. Mas, então, eu queria perguntar a Vossa Excelência, como nós vamos discutir previdência de agente socioeducativo sem conceituá-lo? Presidente Márcio Pacheco, e um breve à parte. Não, eu encerro. À parte. Você está sem som, Valdec. Obrigado. Em relação ao Fundeb, quero lembrar o seguinte: o Fundeb, como todos nós sabemos aqui, é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. Então, assim, em relação aos recursos do Fundeb, sobre o uso dos recursos do Fundeb, sobre as unidades do sistema socioeducativo, não muda nada, mas não será possível usar recursos do Fundeb para esses profissionais. É isso. Não será possível. Não será possível. Tem razão. Deputado Luiz Paulo, eu encerrei a minha fala. É que eu também tinha que responder ao deputado Carlos Mink. O que eu quis dizer, abrindo essa discussão, é que este tema, como classificou o deputado Jorge Felipe Neto, é um tema de constitucionalidade material. Então, nós não temos como opinar na forma sem estar opinando no mérito. Queria lembrar a Vossa Excelência, deputado Márcio Pacheco, que depois da reforma da Previdência, os militares, assim considerados, saíram do regime previdenciário do Rio Previdência. Eles passam a ter regime próprio. E o fundamental para o Rio sair da forma adversa que ele vive é o investimento em educação e não em segurança pública. O dia que segurança pública continuar a ser, sob o ponto de vista orçamentário, praticamente a soma do investimento em educação com saúde, é sinal que nós estamos na contramão da história. Esse debate, senhor presidente, eu já participei ativamente quando se discutiu a diminuição da idade penal para 16 anos. E eu sempre fui contra, porque muitos desejavam que a maioridade penal fosse diminuída até o útero materno. Então, essa questão não está dissociada disso tudo. Isto não é uma discussão a favor ou contra o servidor público, porque, de uma maneira genérica, pode ser contra o servidor público, porque, perdendo o Degase recursos do Fundeb, de que ele viverá? E, perdendo recursos do Fundeb, também como é que ficarão os governos, volto a dizer, para demonstrar o investimento em 25% em educação, que deveria ser mínimo, e no ano passado nem esse mínimo o governo alcançou. E se a Constituição quisesse, lá no artigo 104, como bem disse a deputada Mônica Francisco e o deputado Valdec Carneiro,
depois corroborado pelo deputado Alexandre Knoploch, além da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro e do agente penitenciário, estaria escrito o agente socioeducativo, mas não está. Então, quer seja sob o ponto de vista formal, quer seja do ponto de vista do mérito, e juntando os dois, o posicionamento é contrário. E tem implicação, sim, nas questões dos gastos públicos. Evidentemente que tem, deputado Carlos. Não é porque compra arma, porque a arma a gente pode ter porte, mas para usar só e somente fora dos muros, intramuros, não. Né? Mas não é por a questão de arma, é por causa da questão da inserção mesmo das funções de cada um na educação ou na segurança pública. São formas distintas de trabalho. Eu pergunto, na educação, alguém tem RAIS? RAIS é uma gratificação específica da segurança pública. Né? Então, esse tema, né, por isso que eu disse que era um tema duro e difícil, a gente tem que opinar na forma e no mérito. Não pode dissociar uma coisa da outra. E o deputado Knoploch foi decisivo. Se a Congresso Nacional achasse que não havia necessidade de incluir na Constituição Federal o agente penitenciário, não tinha lá uma proposta nesse sentido. E se tivesse essa emenda constitucional, nós não estaríamos aqui nem discutindo, porque nós não podemos contrariar a Carta Magna desse país. Então, eu só queria fazer essa alocução final e encerrar. Estou pronto para votar. Presidente, vamos colocar em votação muito rápida que eu fui citado pelo deputado Jorge Felipe Neto, mas é muito curtinho. Eu sei que a gente está com o tempo estourado. Vamos votar, senão já mais de uma hora... Deputado Jorge Felipe, Vossa Excelência mencionou de forma até cordial, além da deputada Mônica, o deputado Valdec e o deputado Luiz Paulo, a questão de aparecermos como contrários à pauta de segurança e à polarização, e Vossa Excelência tem razão. Vossa Excelência sabe o quanto eu simpatizo e prezo Vossa Excelência, grande amigo do meu filho Zé Luiz, o procurador Zé Luiz, que é seu colega. Mas deixa eu fazer uma breve observação, até porque isso não é o tema do nosso debate, foi uma coisa paralela. O ano passado, eu presidi 3 audiências públicas. Algumas o Valdec, a Mônica participaram. Uma era em defesa da perícia e da polícia inteligente. A segunda era em defesa do Disque Denúncia. Do Disque Denúncia, há 20 anos atrás, eu, por lei, disse que o Disque Denúncia era de utilidade pública. E a terceira era do Programa de Proteção às Testemunhas, que eu criei por lei há 20 anos atrás. Entendo que essas 3 questões, a perícia, o Disque Denúncia e a proteção à testemunha, sinalizam no sentido de uma polícia inteligente, de uma polícia investigativa. E em todas essas audiências, estavam os coronéis da PM, estavam os delegados da polícia, estava o Ministério Público, todos apoiando a perícia com independência, o programa de testemunha com verba. Sem prova, sem testemunha, nós temos impunidade. Então, eu apenas digo para Vossa Excelência, essas 3 audiências foram no ano passado e eu presidi todas. E fazem parte de uma linha de concepção sobre a segurança pública. Então, eu não acho que eu e os deputados que Vossa Excelência mencionou, respeitosamente, fraternamente, é bom que se reconheça aqui, nós não somos avessos a essa pauta. Nós apenas temos, em relação a essa pauta, uma posição diferente. Mas nem sempre as nossas posições são antagônicas. Vossa Excelência me apoiou, e eu quero reconhecer aqui, uma lei recente que estabelece normas para a ação da polícia, fortalecendo o trabalho da perícia, fortalecendo a prisão e a apreensão de armas, drogas e de bandidos, e minimizando mortes tanto de policiais quanto de pessoas, inclusive criminosos.
Então, eu quero ressaltar que, graças a Vossa Excelência, aos deputados também da esquerda, ao deputado Luiz Paulo, o deputado Márcio Pacheco, que está aqui, nós aprovamos uma lei que é sobre segurança pública, mas é uma concepção diferente. Nesse caso, nós tivemos a mesma posição e eu sempre agradeci o vosso apoio. Então, era esse comentário que eu quis fazer. Nós não somos avessos a essa pauta. Sobre ela, temos outro posicionamento. Era só isso, deputado Márcio. Deputado Mink, eu posso ler a parte que não era a questão central. Posso ler Muito a parte bom, A, Mink. minuto? Faço minhas as suas palavras ao deputado Jorge Felipe Neto. A nossa concepção votação, é mais Presidente, ampla deixa eu do só que... falar um minuto aqui. Eu espero que, enfim, o deputado Mink, acho que entendeu a minha fala, a deputada Mônica, acho também, enfim, mas foi no sentido, e muito respeitosamente, muito tranquilamente disse isso, que não era um estereótipo meu, né? Inclusive, quando fiz dessa fala, reconheci o esforço da Assembleia como um todo, Vossas Excelências incluídos, no sentido de aprimorar e melhorar a segurança pública. Espero que isso tenha ficado muito claro, até porque sou testemunha viva aqui, o deputado Mink bem falou, de discussões recentes. Está aberto aí, Márcio. Beleza. Márcio, está aberto. De discussões, inclusive, recentes. Pois é. De discussões, inclusive, recentes, em que tive a oportunidade de apoiar o iniciativa do deputado Carlos Mink. Quantas vezes rumamos juntos em vários projetos e vários objetivos, né? Mas só para deixar claro que essa não é uma opinião minha ou particular, né? Maravilha. É um estereótipo que é colocado... Jorge Felipe. Enfim. Esclarecido. E eu acho ótimo, Jorge, porque a gente tem a oportunidade de trazer... Eu acho que quando eu falo que a Assembleia Legislativa precisa se debruçar com muita profundidade e com muita intensidade sobre a discussão da segurança pública, e que segurança pública está muito reduzida no discurso do senso comum, e aí é importante esse tipo de provocação, feita, inclusive, na própria CCJ, isso é fundamental, que a gente provoque também os nossos colegas e as nossas colegas para que a gente aprofunde o debate de segurança pública, precisa ser discutido com a força, a intensidade, a amplitude que ele tem, que não se restringe somente as próprias forças de segurança pública. É um debate que precisa se espraiar para toda a sociedade, é isso que a gente defende, e seja feito em diálogo com outros temas, né? A educação, a saúde, pensar transporte público, iluminação, ocupação dos espaços de convivência. Ou seja, a gente precisa ampliar e fazer um debate do jeito que ele precisa ser feito. Eu acho muito reducionista, às vezes, as formas com que os debates sobre esse tema chegam e ficam reduzidos muito a esse estereótipo que você menciona. Acho importante, é um tema muito fundamental para a gente, sobretudo no século XXI, o tipo de segurança pública que a gente quer e o tipo de segurança pública que a gente precisa de fato, para avançar enquanto sociedade humana, né? Então, acho que essa discussão está em xeque no mundo todo, não somos só nós. Eu acho que a gente precisa enfrentá-lo, esse debate, e trazê-lo da melhor forma possível, porque a gente tem total legitimidade e capacidade técnica, jurídica, política e cidadã, sobretudo, para fazer esse debate de uma maneira impecável. Queridos e queridas, vamos lá. Na verdade, agora, vamos votar. Na verdade, não há um parecer. É apenas o voto pela constitucionalidade, opinativo, ou pela inconstitucionalidade. Tanto não há parecer relator do vencido, porque não foi designado parecerista. É apenas a opinião. Meu voto é pela constitucionalidade, como o voto do deputado Waldeck. Meu voto é pela inconstitucionalidade. Deputado Luiz Paulo. Meu voto é pela
inconstitucionalidade na forma e contrário no mérito. Okay. Deputada Mônica Francisco. Eu acompanho o voto do deputado Luiz Paulo, no contrário e na inconstitucionalidade. Okay. Deputado Alexandre Knoploch. Acompanho o voto do deputado Márcio Pacheco. Deputado Carlos Mink. Presidente, eu acompanho o voto do Luiz Paulo, do Valdec e da Mônica pela inconstitucionalidade. Deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, assim como estou dando apoiamento à PEC 47 do nobre amigo deputado Luiz Paulo, voto pela constitucionalidade da presente. Ok. Então, são 4-3, vence a inconstitucionalidade, mas como segue o mesmo rito dos demais projetos da CCJ, o projeto volta para o plenário, para o debate de mérito, com 4 votos pela inconstitucionalidade, 3 votos pela constitucionalidade. O projeto, então, vai ser encaminhado novamente ao presidente, que, obviamente, por decisão dele, e assim, quando ele assim decidir, colocará novamente o projeto em pauta. Agradeço a todos. Pela ordem, senhor presidente. Antes, porém, deixa eu só fazer Luiz Paulo, fazer aqui um registro. Nosso querido colega Salema apontou aqui com positivo com Covid, está se recuperando, deu mais uma notícia aqui. Então, saudações ao nosso coronel predileto, nosso irmão, deputado coronel Salema, junto com o João Peixoto. Espero que em breve estejam todos bem e conosco aqui. Salema, fique bem. Deputado Luiz Paulo. Presidente, na semana passada, o senhor nos colocou uma questão relativa aos processos que vieram para a CCJ para consulta encaminhada pelo Conselho de Ética. E o senhor devolveu para o Conselho de Ética para que fosse corrigida a falha de apor assinaturas no conjunto de todo o processado. Pergunta a Vossa Excelência, o processo já voltou? Quando é que nós vamos ter acesso? Tem algum cronograma para isso? O processo já foi numerado novamente e chegou às nossas mãos ontem à noite. Então, a partir de amanhã, começa o processo de cópias. Nós vamos fazer as cópias são 19 cópias, serão feitas por um funcionário apenas, obviamente, para todo o cuidado e sigilo do mesmo. Serão feitos em envelopes sigilosos, com aquele devido recebimento, com prazo, e aí todos vão receber. Recebendo, a gente anuncia a reunião da CCJ para deliberar o relator, e aí começa a contagem do prazo, como nós anunciamos naquela reunião. Perfeito. Ontem eu recebi o processo. Ok? Bom, então podemos seguir a pauta? Temos aí mais 40 minutos. O primeiro item da pauta de hoje, depois dessa questão de ordem, o item 1, é um recurso de um parecer da CCJ aprovado na 11ª reunião. É que eu estou na CCJ. Um parecer da CCJ aprovado na 11ª reunião extraordinária remota, realizada no dia 10 de agosto de 2020, que é o projeto de lei 551 de 19, do nosso amigo deputado coronel Salema, que trata sobre a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores administrativos de administração direta ou autárquica. O parecer do deputado Rodrigo Bacelar foi pela inconstitucionalidade, concluindo por transformação em indicação legislativa. Presidente, eu vou pedir vista desse recurso, haja vista conversar melhor com o deputado Salema. Concedido o pedido de vista, deputado Jorge Felipe Neto. Obrigado, presidente. Volta na semana que vem. O 2, a discussão, então, começa com as votações de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer
Relator, deputado Márcio Pacheco. O 1 é o projeto de lei 652 de 19, autoria do deputado Dionísio Lins. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. 2. Projeto 2 são as emendas de plenário do projeto de lei 683 de 19, autoria do deputado Alexandre Knoploch. O parecer é favorável às emendas. Em discussão. Em votação. Aprovado. O 3, a pauta, projeto de lei 902/19, autoria do deputado Rosenberg Reis. Parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. 4. Emendas de plenário, projeto de lei 1051/19, autoria do deputado Rodrigo Amorim. O parecer é favorável à emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. 5. Projeto de lei 1559 de 19, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Em votação. Aprovado. 6. Projeto de lei número 1773 de 2019, de autoria dos deputados Renata Souza, Flávio Serafini, Valdec Carneiro e Leomar. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. 7 foi retirado de pauta pelo autor, a pedido. 8º, projeto de lei 1941 de 2020, de autoria do deputado Valdec. Esse parecer eu quero colocar em discussão. O deputado Valdec concorda com a redação. Deixa eu explicar aqui esse tema. O deputado Tem acordo, Valdec, Márcio? tem acordo. É um tema, eu queria encaminhar ao grupo, dispõe sobre as medidas de proteção das baías fluminenses. Houve uma discussão sobre a questão, no parágrafo 2º, que tratava sobre as normativas sobre uma operação chamada ship-to-ship, que é exatamente a transferência de combustível, de petróleo, de um navio para o outro. Em resumo, é isso. Os entendedores, deputado Valdec, deputado Mink, conhecem melhor essa matéria. Mas eu combinei com o deputado Valdec, como relator, de que nós iríamos trazer um texto respeitando a legislação federal. Não há prejuízo na questão legal, nem na questão da lei, vamos discutir o mérito em plenário, e analisamos a lei federal. Então, em discussão, o projeto. O parecer será pela constitucionalidade com emenda. Com emenda. Eu quero ler a emenda. Uma emenda modificativa. Não está no grupo. A emenda modifica-se o artigo 2º do PL 1941 de 2020, com a seguinte redação. Artigo 2º. A realização de operações ship-to-ship, STS, nas baías fluminenses devem respeitar estritamente os ditames da legislação federal, em especial a Lei Federal 9966 de 2000, e seus regulamentos, como os decretos federais 4136 de 2002, 4871 de 2003, 8.127 de 2013 e suas posteriores alterações, que formam o arcabouço do sistema de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, visando a salvaguarda dos ecossistemas e ambientes costeiros dessas baías. Esse é o texto do artigo 2º. Da emenda. Estou constitucionalidade com a emenda. Deputada Mônica. É uma questão de ordem em relação ao item 5 da pauta, presidente. Eu posso aguardar, se o senhor assim, desejar, ou eu posso falar agora? Mas a gente está discutindo o 8. Eu sei, meu bem, é porque eu precisei me ausentar para ir ao toalete. Claro. E eu posso aguardar o final da discussão, até porque eu quero ouvi-lo, deputado Valdec. E aí eu coloco a minha questão de ordem, se assim o colegiado já bem.
Tem problema. Depois eu chamo os trabalhos à ordem. Então, ainda em discussão do 8, o deputado Valdec quer discutir? Não, apenas dizer que a emenda que a CCJ propõe é uma emenda que ajuda o projeto, mantém o espírito do texto original, porque o projeto visa essencialmente preservar as baías fluminenses, tomando o máximo de cuidado com essas operações que, como nós sabemos, são as operações, é o tipo de operação que frequentemente provoca vazamentos, enfim, danos aos ecossistemas das baías fluminenses. Então, o projeto tem esse escopo. Eu acho que a emenda da CCJ melhora o texto, dá mais precisão legal ao texto, e eu concordo com a emenda, tem acordo. Posso falar rapidinho? Pode, na verdade, é com emendas. É porque ela suprime, ela muda o artigo, a emenda modificativa que muda o artigo 2º e suprime o parágrafo único do artigo 2º. Mas assim, eu acho até que é uma modificativa, porque se modifica o artigo 2º, tem esse texto, sem o parágrafo, já está claro que suprimiu o parágrafo, né? Tudo bem. Então, só para deixar claro, vai suprimir o parágrafo. Deputado Mink. É muito rápido, Valdec e Márcio Pacheco. Como vocês devem imaginar, eu conheço esse assunto. A legislação federal é essa que o Márcio Pacheco mencionou. Agora, a Constituição diz que meio ambiente você pode, a nível estadual, tomar medidas mais rigorosas. Ou seja, nós não somos obrigados. Sempre quando eu aprovei as leis do amianto, do mercúrio, do chumbo, havia leis federais e a gente fez no Rio leis mais restritivas. Então, nós não estamos impedidos, nós não podemos tomar medidas menos restritivas do que a lei federal. Nunca. Mas tomar medidas mais protetivas, nós fazemos. Eu fiz isso ao longo de anos e ganhei todas as ações no Supremo que para lá foram. Nós podemos fazer isso. No caso da Baía da Ilha Grande, que é uma área muito sensível, e tinha lá o terminal, tem lá o terminal TBIG, o terminal da Baía da Ilha Grande, onde houve dezenas de acidentes de vazamento, não só por operação chip-to-chip, mas também, como acentuou o Valdec, nós, a nível estadual, tomamos medidas restringindo essas operações ali. Então, eu acho, Valdec, mas isso ainda vai para o plenário, né? A gente está aqui dando pela constitucionalidade. Eu acho que na Comissão de Meio Ambiente a gente poderia tornar isso mais restritivo, dizendo em baías muito sensíveis, onde já houve muitos acidentes, onde há atividades de pesca e turismo que seriam afetadas por esse vazamento, ficam as autoridades estaduais permitidas de avaliar a suspensão dessas operações, caso isso seja. Mas isso eu concordo com o Márcio Pacheco, que a gente não precisa de fazer na CCJ. A gente pode resgatar a sua ideia original, que eu acho muito boa, e conheço o assunto, e houve restrições, por exemplo, em relação à Baía da Ilha Grande, eu acho que a gente pode retomar na comissão de mérito. Era essa a observação, presidente e Valdec. Mais alguém quer discutir? Colocamos em votação, o texto tem acordo, então em Presidente, votação... Não, só para parabenizar o deputado Valdec pelo projeto, já deixar aqui o meu pedido de coautoria. Claro, claro. E agradecer a Vossa Excelência por ter trazido, prontamente atendido ao nosso pedido para incluir na pauta esse projeto. Então, agradecer a Vossa Excelência também nesse momento. Eu só queria fazer um registro, eu não sou de ficar... Não me considero um reclamão, mas eu preciso fazer um registro. Nas redes sociais me chamaram, por causa desse projeto, Valdec, de engavetador. Eu nem sabia. Pode. Por isso que eu pedi a Vossa Excelência para trazer. Fizeram um hashtag, né, desengaveta Márcio Pacheco. Esse adjetivo eu não tinha recebido ainda, o engavetador de projeto. É porque esse projeto estava, de fato, na CCJ desde março. E eu queria aqui explicar, há uma motivação para que o projeto não viesse à pauta, com combinado do parlamento a pedido do presidente, nós só colocássemos os projetos eram relativos ao Covid. Essa é a primeira sessão da CCJ com projetos
que não trata exclusivamente de Covid. Então, Valdec, a hashtag Márcio Pacheco desengaveta não fazia sentido. Mas o Márcio... Por isso que eu pedi a Vossa Excelência para trazer. Cheguei a ver... Viva, o pessoal do Bahia Viva. Olha, o pessoal do Bahia Viva, eu não engavetei o projeto veio na pauta na primeira ocasião em que nós combinamos. Então, se alguém conhecer o pessoal aí do Bahia Viva, digam que eu não engavetei o projeto. Eu não engaveto o projeto. Ou seja, deputado Márcio Pacheco, Vossa Excelência não é da escola do ex-procurador-geral da República, Geraldo Primeiro. Exatamente. Este sim. Eu não engaveto. Posso até perder, mas não engaveto. Nunca. Vamos seguir. A questão de ordem levantada pela deputada Mônica sobre os 5, deputada Mônica. Sim, presidente. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que chamasse os trabalhos à ordem. Okay. Eu precisei me ausentar para ir ao toalete e foi bem célere aí o cantar dos projetos. Então, gostaria de pedir vista desse projeto, inclusive. Não há proposição de minha parte. Todos concordarem, concedo pedido de vista, deputada, do projeto 1559. Exato. E 19, projeto de lei de autoria do deputado Rui Bacelar para a deputada Mônica Francisco. Concedido. Muito obrigada. Boa, Mônica. Aliás, eu vi aqui que a minha assessoria pediu para eu pedir vistas também, o papel em mosca. Ainda bem que Vossa Excelência... Vamos fazer vista conjunta, então, quer? Tá bom. Qual é esse projeto, hein? É o Bacelar da iniciação científica. É das bolsas? Isso. Eu queria participar desse pedido de vista. Então vai ser trivista. Isso. Deputada Mônica Valdec Mink. Okay. Trio Ternura, da CCJ. Ok. Vou logo dizendo que eu sou desafinado. Eu também. O 8º, então, já votamos. O 9º da pauta, relatoria, deputado Rodrigo Bacelar. Projeto de lei número 4287 de 2018, deputado Átila Nunes. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. O 10. Projeto de lei número 582 de 2019, deputado Felipe Obel. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Eu tenho talvez quero propor aqui no artigo 1º eu queria fazer uma proposta aqui, se todos permitirem. Eu queria tornar o projeto poderá arcar com suas expensas. Eu acho complicado o deverá arcar. Presidente, tem uma lei em vigor, a 7499, de 6 de dezembro de 2016, que, por sua vez, alterou a 5.530, de 2009, e que dispõe sobre monitoramento eletrônico de apenados no Estado. Eu tenho a impressão que o que propõe o deputado Felipe nesse projeto já está contido nesta lei em vigor. Seria o caso, talvez, de retirar de pauta e checar. Vou retirar de pauta para checar, então. Está retirado de pauta 10. E aí damos analiso novamente e passo, como é do deputado Rodrigo Bacelar, que ainda está esperando, eu analiso aqui pela presidência. 11, retirado de pauta 10. 11, projeto de lei 1447, de 19, deputado delegado Carlos Augusto, parecer pela constitucionalidade. Em discussão... Eu vou querer pedir vistas. Vistas, deputado Mink. Vista conjunta. Vista conjunta, deputado Valdec. Ótimo, Valdec. Deputado Valdec, tem uma questão aqui, meu professor, nosso professor. O PL substitui... Essa aqui é só para alegrar o dia. O PL substitui a expressão mortos ou incapacitados, aspas, em razão do serviço por no exercício da função ou em razão dela. Precisamos ali qual é o correto nessa... Ao pedir vistas, faça essa análise, por gentileza. Enfim, em razão do serviço por no exercício... Enfim, eu não... Enfim,
Entendida a mensagem. Ok. Vistas concedidas. Deputado Márcio, eu acho que Pode me incluir nessa vista? É a decorrência dela. A novidade é a decorrência dela. Mas ele só quer dizer dos incapacitados. Sim, decorrência dela. Não dos mortos. Né? É isso. Tem Mas, decorrência. Enfim, de vistas, o deputado Valdec Mink, Mônica também pediu. Obrigada, presidente. 12 da pauta. Projeto de Lei 1175 de 19, da autoria da deputada Marta Rocha, parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação, aprovado. 13. Projeto de Lei 3059, 2020, de autoria do deputado Márcio Pacheco, o parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação, aprovado. 14. 14. Relator, deputado Alexandre Knoploch. Projeto de Lei 1467 de 19. Autoria do deputado Márcio Canelo, parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Em votação, aprovado. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Projeto de Lei número 4216 de 18. Autoria do deputado Zaqueu Teixeira, parecer pela constitucionalidade. Eu tenho uma divergência, deputado Jorge. Parece que já existe a Lei 8234 de 18. Exatamente. E o artigo 5º veda a cobrança retroativa. É exatamente o mesmo tema. Presidente, até concordaria em alterar a lei já existente, mas considerei ser um tema diverso, porque esse do deputado Zaqueu nos aduz a circunstância de um medidor quebrou. O fiscal, enfim, a pessoa que mede, né, o relógio de luz elétrica vai à sua casa e aí cobra retroativamente por média. A lei do deputado siciliano, essa 82, etc., ela fala quando da ausência de aparelho de medição, não no caso de alguma questão de assistência dela, de defeito, etc., e também da prática em luz, água, etc., de você cobrar simplesmente pela média sem contratar o rapaz da medição. Né? São temas conexos, porém um pouco diferentes, porque o deputado Zaqueu está tratando do defeito do medidor, mas há o rapaz da medição. Mas Vossa Excelência não propõe, não é melhor propor, então... A gente pode alterar a lei alterando a lei? Porque se a lei do deputado Zaqueu ela é mais completa, propõe uma constitucionalidade, então, com emendas e altera a lei anterior, a lei 8... Parece 234. Tá bom, perfeito. Pode ser? Então, parecer pela constitucionalidade com emendas, o texto alterando, concluindo por substitutivo. E aí nós fazemos a alteração da Lei 8234 de 18, se Vossa Excelência concordar. Pode ser? Claro, presidente. Perfeito. Então, em votação, constitucionalidade com emendas, alterando a Lei 8234 de 18. Aprovado. 16 da pauta. Projeto de Lei 423 de 19, de autoria do deputado Felipe Soares, o parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Eu queria pedir vista desse projeto, deputado Márcio Pacheco. Deputado Valdec. Ok. 17 da pauta. Projeto de Lei 467 de 19, de autoria da deputada Marta Rocha, o parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Apesar de apreciar o mérito, eu quero discutir a possibilidade da anexação ao PL 3146, de 2017, que é de autoria da deputada Márcia Giovanni, que fica criado o Programa de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e estabelece diretrizes para a promoção de ações de ressocialização dos agressores. Exatamente. É o mesmo tema. Exatamente. É igual. Tem que anexar. Anexar. Tá?
Então, meu voto é pela anexação ao PL 3146 de 17, apesar do mérito ser impecável, respeitando aí a história da deputada Márcia, ok? Relator, deputado Jorge, Vossa Excelência muda o voto ou mantém? Presidente, por se tratar de programa, né, eu vou manter o voto. Mas sem problema. O outro é programa também, mas sem problema. Vossa Excelência, se quiser manter, ok. Então, voto pela constitucionalidade, deputado Jorge Felipe Neto. Meu voto é pela anexação. Deputado Valdec, vota como? O outro projeto da Márcia Giovanni também institui um programa. Eu voto pela anexação. Deputado Mink. Anexação. Deputado Luiz Paulo. Anexação. Mônica. Anexação, presidente. Deputado Alexandre Quinoplov. Anexação, presidente. 6-1, vence a anexação. Eu sou relator do vencido. De qualquer maneira, o projeto segue para plenário. 17, 18. Presidente, eu discordo dessa sua conclusão. Porque, veja, a gente não está discutindo constitucionalidade. Quando a CCJ... Tem razão. Quando a CCJ vota pela prejudicabilidade ou anexação, ele não vai para o plenário. Óbvio. Toda razão. É porque há um voto de constitucionalidade, né, Mink? Tá bom, mas não é isso. Tem razão. Isso é outra discussão. A gente não estava discutindo se o projeto era constitucional ou não. Quando a CCJ decide pela prejudicabilidade ou anexação, o projeto é automaticamente anexado. Tem razão. Exatamente. O 18 da pauta relator deputado Rosenberg Reis, emendas de plenária, projeto de lei 855 de 2011, de autoria do deputado Wagner Montes, para ser favoráveis emendas 1, 2, 3 e 4. Em discussão. Em votação. Aprovado. 19. Discussão de constitucionalidade com emendas, legalidade com emendas, juridicidade com emendas. Relator deputado Márcio Pacheco. Pedido de vista. Para discutir, presidente. Pedido de vista. Mas pode haver discussão, não há problema. Nós combinamos, mas já de pronto concedido de vista, a não ser que deputado, depois da discussão, o deputado Paulo abra a mão. Deputado Alexandre Quinoplov. Porque tem uma lei federal que trata dessa matéria. Presidente, Deputado Alexandre. Esse projeto, o deputado Luiz Paulo tem razão da lei federal e é exatamente isso. O que esse projeto visa? Visa que as empresas que prestam serviço do Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro, se adequem à LGPD. A LGPD foi uma lei que custou, inclusive, muito caro para mim, na época que eu era presidente da Associação Brasileira de Segurança da Informação. Demorou 4 anos para sair e ela entrou em vigência agora. Inclusive, eu queria até discordar com relação das emendas, porque a emenda 2 diz que ela entra em vigor apenas 3 de maio de 21, seguindo a conformidade do artigo 65. Só que já tem um entendimento, inclusive, do Senado Federal, que ela já está vigorando. Tá? Então, essa emenda, eu queria até depois, caso não volte da vista do deputado Luiz Paulo sem um voto diferente, que o senhor alterasse ou pelo menos revisasse essa questão da adequação do prazo. Com relação a 180 dias, 6 meses, né? Eu também acho muito, porque a lei federal já vai estar vigente. Então, o que a gente está querendo com isso, presidente Márcio Pacheco? Que as empresas que prestam serviço para o Estado e que utilizam de informações de servidores públicos, que utilizam de informações de cidadão comum. Vou te dar um exemplo, tá? A seguradora Líder, ela utiliza todo o cadastro para fazer o DPVAT, todo o cadastro do Detran.
Então, a gente quer que ela se comprometa, mesmo tendo a lei federal, ela se comprometa com o governo do Estado de preservar as nossas identidades e os nossos sigilos que já são estabelecidos no LGPD. Outro tema, uma empresa que presta serviço de recursos humanos para o Estado, que ela também tenha esse cuidado como estabelece a lei. E mais do que isso, se ela não tiver, que ela seja punida para isso, inclusive até na perda aí do contrato dela com o Estado. A LGPD federal ela cuida ali das sanções dentro daquele entendimento, mas a gente quer também que tenha sanções no que tange aos contratos estabelecidos com o governo do Estado do Rio de Janeiro. É concedido pedido de vista ao Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, e vamos ao próximo. Os 20 da pauta. Projeto de lei 1666, de 19, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Em votação. Aprovado. 21. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. Projeto de lei 481, de 19, autoria do deputado Renato Cozzolino, parecer pela legalidade com emendas. Presidente? Sim. A minha assessoria me orientou que, em relação a esse projeto, pode haver uma situação de prejudicabilidade em relação à Lei 8.136, de 2018. Então, é um outro caso que vale a pena, por prudência, retirar de pauta e checar. Vou retirar de pauta e checar. A presidência fala. 22. Projeto de lei 1656, de 19, de autoria do deputado Rosenberg Reis, parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. A relator, deputado Alexandre Knoploch. Projeto de lei 1274, de 2019, de autoria do deputado Marcelo do Seu Dino, por parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. 24. Relator, deputado Rosenberg Reis. Projeto de lei 61, de 19, de autoria do deputado Fábio Silva, parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Em votação. Aprovado. 25. Presidente. Deputado Minto. Lembrando que esse projeto, se não me engano, o Alexandre Knoploch, a gente fez um acordo de retirar essa expressão tapete pré-dilúvio por uma outra expressão que expressasse a função. Tapete sanitizante. O valor da multa estava absurdo, o valor da multa era absurdo. Não sei se o Knoploch refez isso. Deputado Mink, eu tirei o tema, a expressão lá tapete. Nós tiramos também essa multa, que é talvez a multa mais cara do Brasil. Do Brasil. E também eu botei autorizativo. Vou dizer por quê. Eu não tenho como pedir a iniciativa privada para todo mundo botar esse tapete. Já existem normas estabelecidas na questão nas questões sanitárias aí do Covid, né? O álcool, máscara, tudo mais. Então, eu botei autorizativo, mudei o tema tapete, e essa multa aí nós também modificamos. Estou esclarecido. Uma multa dessa eu não tenho medo, eu tenho medo até de botar o pé no tapete. Eu não sei nem o que pode acontecer com o pé. Botar o pé num tapete desse, uma multa de 100 mil, eu não põe o pé. Eu estou esclarecido e concordo. Imagina danificar um tapete desse. Deus me livre. Então, o deputado Alexandre Knoploch, se concordar, conclui com o substitutivo, as mudanças são significativas, mantém, então, constitucionalidade com emenda, concluindo por substitutivo e votamos. Pode ser? Boa. Ok. Então, em discussão e em votação,
Aprovado o novo voto do deputado Alexandre Knoploch. Relatório, o voto é do deputado Alexandre Knoploch. E o relator do vencido, deputado Alexandre Knoploch, é relator do vencido, porque vai parecer original do deputado Rosenberg Reis. A anexação e prejudicabilidade, faltam quantos minutos? Podemos mais um pouquinho? 26 da pauta. Deputado Rodrigo Bacelar. Projeto de lei 3302 de 2017, deputado Carlos Mink, Gilberto Palmares. Parecer é pela anexação ao PL 235 de 2015, do deputado André Ciliano. Em discussão. É verdade, é anexação mesmo, Mink. Eu sei, eu concordo. Anexação, ok. Em votação, aprovado. 27. Projeto de lei 2286 de 16, do deputado Carlos Mink. Parecer, Mink, é pela prejudicabilidade, pela revogação da lei 7428 de 25 de agosto de 16. A prejudicabilidade correta é a lei 8645 de dezembro de 19, deputado Luiz Paulo. Porque foi a lei do FOT que revogou a lei do FEF. Então, está certo. Concordo também, concordo. Então, é anexação. Pela prejudicabilidade, perdão, pela revogação da lei e pela lei 8645. Prejudicado. Em discussão e votação, aprovado. 28, deputado Jorge Felipe Neto. Projeto de lei 519 de 19, deputado Renato Zaca. O parecer é pela prejudicabilidade conta das leis 4580 de 2005 e 7957 de 2018. Correto? Está, no meu entendimento, correta a prejudicabilidade. Está certo. Em discussão, em votação, aprovado. 29. Relator, deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 309 de 19, de autoria do deputado Renan Ferreirinha. O parecer é pela anexação ao PL 435 de 18, do deputado Flávio Serafini. Anexação do nosso entendimento correta. Em discussão, em votação, aprovado. 30. Projeto de lei 1734 de 19, deputado Márcio Canela. O parecer é pela anexação ao PL 1055 de 2011, deputado André Ciliano. Está certo também. Inclusive, esse do deputado André Ciliano é relatoria também do deputado Luiz Paulo. Está certo, parecer. Em discussão, em votação, aprovado. 31. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. Projeto de lei é pela inconstitucionalidade, injuridicidade e ilegalidade. Projeto de lei 1724 de 16. Autoria do deputado Anderson Nogueira. O parecer é para ilegalidade. Em discussão. Presidente, eu vou dar voto de divergência pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade, voto divergente, deputado Jorge Felipe Neto. Eu, como voto, então, 2 votos. Ilegalidade, deputado Rodrigo Bacelar. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu concordo com o parecer, mas, de qualquer jeito, eu vou pedir vista a Vossa Excelência, porque o imposto de transmissão e doação ele veio para casa por proposta do Executivo. Mexer nele, se for diminuir a alíquota e perda de receita, vai contrariar o regime de recuperação fiscal. Então, quero pedir vista para exatamente verificar essa questão. Concedido de vista, deputado Luiz Paulo, do 31 da pauta. Vamos terminar, faltam 3 apenas. 32. Projeto de lei. Presidente, quero apresentar um voto divergente nesse PL. 32. 32? Deixa só a leitura. Projeto de lei 615 de 19, deputado Carlos Caiado. O parecer é pela inconstitucionalidade. Em discussão, deputada Mônica. Então, presidente, primeiro parabenizar o deputado Carlos Caiado por esse projeto, que é fundamental. A gente está falando de um projeto que é um projeto extremamente humanitário e as condições em que esses profissionais são submetidos
na estrada, tendo que, por vezes, eu acredito que muitos dos senhores aqui já puderam ter a oportunidade de ver a situação em que esses profissionais são submetidos na estrada, às vezes urinando em roda de ônibus, né? Então, esse projeto é fundamental. Eu quero destacar assim, o mérito desse projeto. Fundamental que ele seja aprovado, é fundamental que os rodoviários tenham esse reconhecimento da sua humanidade, sabe? É fundamental que a gente possa garantir esse acesso e a utilização dos banheiros por parte tanto dos motoristas e dos profissionais aí rodoviários. Então, meu voto na divergência é em relação a esse tema. Eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência, deputada Mônica, contrariando o vice-presidente. Mônica na cabeça. Então, tem um voto pela inconstitucionalidade, deputado Bacelar, voto deputada Mônica pela constitucionalidade. Deputado Valdec vota como? Eu acompanho o voto divergente da deputada Mônica Francisco. Deputado Henrique. Voto com a Mônica Francisco e com os motoristas. Verdade, Mink. Mijar em pneu é para os cães. Motorista, não. É desumano demais, gente. Muito. Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo. E olha que eu defendo. Acompanha a divergência aberta pela deputada Mônica Francisco. Mink, você é uma figura. Deputado Jorge Felipe. Né? Acompanhe, presidente. Ok. Deputado Quinoploc vota. Está aí ainda? Não. 6-1. Na verdade, o voto do Bacelar não vale. 6-0. 6-0, o voto dele apenas é um indicativo. Venceu o voto relatora do vencido, deputada Mônica Francisco, com voto divergente pela constitucionalidade. 32, projeto de lei 615 de 19, autoria do deputado... já foi. 32 já foi. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. 33, projeto de lei 438 de 19, de autoria dos deputados Alana Passos e outros. O parecer é pela inconstitucionalidade. Divergência, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, pela divergência. Senhor presidente, esse projeto pretende proibir, dentro dos trens, a venda de tóxico e contrabando. Então, é constitucional. Como é que dentro do trem você vai vender tóxico e contrabando? Então, abra de divergência pela constitucionalidade. O deputado Jorge Felipe Neto é pela inconstitucionalidade. Deputado Jorge Felipe. Eu fui extremamente conservador nesse mérito. Eu concordo, em parte, com o deputado Luiz Paulo. Ele obriga, na verdade, a Supervia a impedir a venda de cigarros contrabandeados e drogas, etc., nas dependências das suas plataformas. Ocorre que, né, como um mero agente civil, o segurancinha com ata, vai impedir homens armados de fuzil de vender, seja lá o que quer que eles vendam, né? Isso é um problema eminentemente de segurança pública. Punir a concessionária por isso me parece complexo, no mínimo, ainda mais no momento de pandemia, onde nem as suas operações regulares... Aliás, a Supervia já não conseguia fazer as suas operações regularmente fora da pandemia, já era uma vergonha, já era um lixo o serviço dela. Agora, então, piorou muito, né? Então, exigir mais isso, no momento temerário para os transportes, é complicado. Mas, já que o deputado Luiz Paulo abriu a divergência, eu vou acompanhar só por esporte. Eu queria falar uma coisa, presidente. Eu concordo, Jorge Felipe. Pena que você voltou atrás, porque eu concordo com o teu parecer original. Por exemplo, vamos lá ver. É função... Como é que um agente... Primeiro, você pode vender cigarro normal ou bebida alcoólica dentro do vagão? Não. Como é que... Perdão, Mink, ele não fala do vagão, ele fala da plataforma, desculpe. Como é que o funcionário vai saber se a bebida alcoólica é falsificada ou não é falsificada, o cigarro é paraguaio ou não é paraguaio? É função dele esse tipo de coisa? Então, o que eu acho é o seguinte, que não deve ser vendido, eu concordo com o Luiz Paulo, não deve. Mas, em primeiro lugar,
Então, isso devia ser uma coisa mais ampla. Devia ser, porque você atribui a um funcionário que não é da Polícia Federal ou que não é da Polícia Civil especializada em narcóticos, diferenciar um cigarro brasileiro de um cigarro paraguaio, uma bebida alcoólica de uma bebida malhada e falsificada, um uísque paraguaio, por exemplo. Pode vender o uísque nacional e não pode paraguaio? Quem é que vai dizer isso? É o funcionário da Supervia? Então, eu acho o seguinte, quanto ao mérito, eu concordo que não deve ser vendido. Agora, eu acho até engraçado, eu podia acrescentar, não pode vender também arma, não pode vender, sei lá. Eu acho que ele está mal construído, o projeto, porque ele escolhe algumas coisas para proibir. Por exemplo, eu acho que devia de botar, não pode vender uísque falsificado, não pode vender arma nem falsificada, nem não falsificada. E depois atribuir a quem essa percepção e essa competência para dizer o que é o uísque paraguaio brasileiro, arma da Imbel ou arma dos Estados Unidos. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu queria ler para o deputado Carlos Mink entender que a discussão dele está fora de propósito. Impedir a comercialização de cigarros contrabandeados, maconha, cocaína, crack e drogas sintéticas na plataforma. Não se está falando de uísque, bebidas, nada. Falando especificamente desses temas. E a realidade de quem anda de trem é que, além de chocolate, de outros produtos, que não está aqui dito, esses têm um alto prejuízo à saúde pública. Então, esses não é apenas um ato de camelotagem, é um ato criminal. Então, não pode ser tratado como inconstitucionalidade. Se no mérito o senhor quiser melhorá-lo, incluindo ou excluindo produtos, é uma outra questão. Porque seria inconstitucional se escrevesse assim: é permitido vender. Claro. Então, eu só queria dizer que, nesse sentido, eu e o deputado Carlos Mink não concordamos. Ainda bem. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Waldeck. Não, eu quero dizer aqui que as ponderações do Jorge Felipe, do Luiz Paulo e do Mink, todas, a meu ver, têm procedência, porque o projeto, do jeito que está formulado, nos induz a um debate meio truncado, porque, veja só, presidente, ele estabelece essa proibição, não é? Na verdade, obriga a concessionária a impedir essa comercialização, e evidentemente tem que pedir, nas plataformas. Então, em outros ambientes, por exemplo, dentro do trem, não está falando nada. Não é? E mais do que isso, algumas plataformas. Tem que passar na plataforma. Não, e só em algumas. Pois é, no Santa ramal Cruz Santa Cruz Central, Gramacho Central, nas outras jamais pode. Então, o projeto, do jeito que está formulado, não é feliz. Né? Eu entendo o mérito, eu entendo a preocupação. Eu fico incomodado sobre como votar, porque nesse ramais não pode, mas em outros ramais parece que pode. Não é? Então, eu realmente acho que está confusa a formulação dos autores, embora compreenda a preocupação. E quero aqui dizer que, quando fizemos aquele trajeto, eu, a deputada Lucinha e o deputado Dionísio Lins, fizemos justamente o ramal Santa Cruz Central para viver na pele o sofrimento dos usuários que estão parando em 34 estações, levando mais de 2 horas para fazer esse trajeto, já que foi suprimida a linha expressa. Nós vimos coisas do Arco da Velha. Nós vimos igreja construída na plataforma e na estação, especificamente de Senador Camará, deputado Luiz Paulo, em Senador Camará, bairro que Vossa Excelência conhece muito bem, tem um ponto comercial do tráfico, com barraquinha e tudo. Né? Eles estão estabelecidos. Então, realmente, eu compreendo a preocupação dos autores.
mas a formulação é muito infeliz. Presidente. Errar a discussão, deputado Luiz Paulo. Só para errar, olha só. A redação, ela não está, o deputado Márcio Pacheco, não como Vossa Excelência falou, não está falando em 4 estações, está falando em ramais, e não em estações. Sim, exato. A formulação pode não ter sido a melhor do mundo, mas volto a dizer, neste tema, nós estamos decidindo forma, não mérito. O projeto terá a oportunidade de receber quantas emendas for necessárias. E o projeto, no meu entendimento, é constitucional, porque nas plataformas de qualquer ramal, de qualquer modo de transporte, não pode se vender, né, tóxico ou qualquer outra questão que aí derive. Tá bem. Deputado Jorge Felipe, muda o voto ou temos 2 votos? Deixa eu apresentar um voto diferente, Márcio. Deputado Mendes, só um minuto. Deputado Jorge Felipe, muda o voto? Presidente, está mantido o voto com o deputado Luiz Paulo. Deixa eu apresentar um voto diferente, Márcio. O voto diferente, para ver se tem concordância do Luiz. Mas já teve, Mink, é constitucionalidade. Não é isso. Eu quero apresentar um voto diferente. Qual é o voto? O voto não é pela inconstitucionalidade, é pela constitucionalidade com emendas da seguinte forma. Vê se o Luiz Paulo e o Jorge concordam. Seria o seguinte: o projeto determina que as autoridades desses serviços apoiem as ações da Polícia Civil e da Polícia Federal no sentido de coibir a venda das drogas ilegais, incluindo bebidas, armas ilegais, mas da seguinte maneira: eles apoiam as ações da Polícia Civil e da Polícia Federal no sentido de coibir a venda de produtos ilegais, incluindo drogas sintéticas, armas, bebidas. Então, seria esse um projeto mais amplo e um projeto de apoio às autoridades policiais. Presidente, eu vou propor o voto do deputado Luiz Paulo pela constitucionalidade, e no mérito apresentamos as emendas, porque as correções podem ser feitas por emendas, poderemos concluir por substitutivo. O deputado Luiz Paulo tem razão. Inconstitucional não é, na minha opinião. Não é. Inconstitucional não é. Então, avança na constitucionalidade e vamos debater o mérito. Essa é a proposta. Tá bom. Tudo bem. O voto é pela constitucionalidade, apontado pelo deputado Luiz Paulo, como em discussão, em votação, aprovado o relatório original, o deputado Jorge Felipe na comissão, está certo. Eu voto também, acompanhei também. Vai para as discussões. O último projeto da pauta, relator deputado Luiz Paulo, 34 da pauta, projeto de lei 1022 de 19, deputada Alana Passo, parecer pela injuridicidade. Presidente, deputado Luiz Paulo. Eu gostaria de retirar de pauta, tendo em vista os últimos noticiários, e eu quero examinar melhor esse projeto. Não sei se eu falando dos últimos noticiários, exatamente sobre os noticiários sobre desvio de conduta em publicidade. Estou pedindo a Vossa Excelência para retirar de pauta, já que eu sou o relator. Retirar de pauta o pedido do relator. Então, nada mais havendo a tratar, encerramos a pauta da CCJ dessa semana, voltamos na semana que vem. Até breve, pessoal. Mesmo horário. Agradeço mais uma vez a todos, obrigado pela discussão, que foi muito importante, muito profícua. Obrigado, deputado Valdec, Luiz Paulo, Mônica, deputado Carlos Mink, deputado Jorge Felipe Neto, todos os assessores, deputado Alexandre Knoploch, todos os assessores participaram. Até mais. Até mais, presidente. Até mais. Boa tarde. Deixando claro que o deputado Márcio Pacheco não é engavetador. É um pautador. Não é engavetador. Pautador. Pautador.